Amém. Eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Está projetado ali também, quem quiser acompanhar na tela. Eu queria pensar com você hoje sobre o tema como você se vê. Como você se vê. Como cada um de nós se vê. Eu quero ler então com você Gênesis 1, 27, para a gente pensar um pouquinho nisso hoje, tá bom? Então o texto diz o seguinte: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Imagem e semelhança, como nós também temos em outro registro, né? Da palavra. Vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que está aqui diante de nós, e ela é viva e eficaz, Senhor. Ela é viva e eficaz uma vez que é vivificada pelo teu Santo Espírito, Pai. Se não for isso, ó Deus, são para aquele que não crê, para aquele que não é convencido, são apenas letras, Senhor, impressas numa folha de papel. Mas para nós que cremos no Senhor, ó Pai, pela fé, o Espírito Santo do Senhor traz vida sobre estas letras, ó Pai. E ela pode então transformar a nossa caminhada, transformar o nosso viver, mudar a nossa história, Senhor. E é isso que nós queremos hoje, Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, vivificada pelo teu Santo Espírito, para que ela possa nos transformar, nos ensinar, Senhor, nos ajudar a mudar a nossa trajetória naquilo que é necessário, Deus. Então que o Senhor nos ajude, nos capacite a compreender o que o Senhor quer nos dizer, em nome de Jesus. A palavra não é minha, Senhor, a palavra é do Senhor, ó Pai. Eu sou apenas aquele que vai entregar, e eu sou limitado, eu preciso do Senhor. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim agora, em nome de Jesus, e eu coloco a minha dependência completa no Senhor, porque sem Ti eu não posso fazer nada. Então que o Senhor me ajude a compartilhar esta reflexão com os meus irmãos para a Tua própria glória, Senhor. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E como eu falei, a temática que eu queria pensar aqui com vocês hoje é como você se vê. Como cada um de nós se vê, né? Olhando para si, como que a gente se vê, né? De que forma cada um de nós se enxerga a si mesmo. Será que a gente se olha, a gente vê que está de uma maneira ideal? A gente se enxerga de uma maneira ideal? A gente se enxerga mais de uma forma crítica, né? Com muita cobrança sobre a gente mesmo. A gente se enxerga talvez de uma forma nada modesta, né? Uma possibilidade. Até eu brinquei com uma pessoa essa semana, eu falei, você não é imobiliário, mas você aluga bastante, né? Você aluga bastante, né? Assim, falei brincando, né? Mas às vezes a gente se olha de uma maneira assim que não é modesta, gente, né? Pensando mais da gente do que deveria. Ou pode acontecer o contrário, pensa menos do que deveria, né? Tem essa possibilidade também. Será que a gente pensa na gente com base em comparações? Sempre se comparando uns com os outros, né? A gente com outra pessoa, mas o fulano é mais isso, mas o outro é mais aquilo outro, é mais, e a gente vive desta maneira. Ou o oposto também, eu sou mais do que fulano, eu sou melhor do que fulano, né? Como que a gente se vê? Como a gente se enxerga? A gente liga para comentários? A gente tende a olhar mais os nossos próprios defeitos ou as nossas próprias qualidades? Como que a gente se vê, né? Diante dos nossos próprios olhos e diante de Deus também, né? É uma coisa para a gente pensar. Eu queria, para a gente sair um pouquinho do protocolo aqui, eu queria pedir para colocar um slide lá para mim. Coloca, Gabriel, por favor. Coloca só o primeiro, só o que tem o título, tá? Por enquanto. Fazer não diria que é uma brincadeira, mas fazer uma coisa diferente aqui. Pode colocar só o primeiro, tá? Isso.
Eu vou mostrar aqui uma caricatura de uma pessoa pública, né? E aí vocês vão, eles conseguem ver quem é. Eu acredito que sim, é uma figura popular, mas coloca lá para mim primeiro, por favor. Quem que é essa figura? Silvio Santos, muito bem. É o Silvio Santos, mas o Silvio Santos já faleceu, né? Mas ele é desse jeito. E a gente conseguiu identificar que é o Silvio Santos, né? Interessante isso, né? Beleza, passa para. Apaga para mim a luz, por favor, se for possível. E esse? Ué, mas tá diferente? Tá diferente, não tá? Mas é a caricatura do Silvio, né? Ainda é. Passa a próxima. E aí? Esse é o real, né? A fotografia dele, de fato, realmente, né? Então veja que interessante. Primeiro a gente tem uma caricatura bem exagerada, né? Dele, mas mesmo assim a gente conseguiu reconhecer que é o Silvio Santos, né? No do meio tem uma caricatura um pouco mais comportada, mais próximo do real, né? E aí fica bem nítido, né? Que é ele de fato. E por último a imagem real dele, como ele é. Passa o próximo, por favor. Agora veja os dois extremos, né? A caricatura bem distorcida, bem exagerada, e a imagem real dele, a foto como ele de fato era, né? Veja a diferença que é entre a caricatura, entre a imagem distorcida e a realidade de quem ele era de fato, na sua aparência, né? E ainda assim a gente conseguiu, com aquele rosto todo pontudo ali, né? O lado, né, mais grosso, né? Bem exagerado, o tamanho dos dentes, né? Enfim, e o tamanho da cabeça está bem desproporcional com o tamanho das mãos, né? Se a gente for parar, olhar os detalhezinhos assim, mas ainda assim a gente conseguiu observar que é o Silvio Santos, né? Muito bem, pode tirar, obrigado. Só queria fazer alguma coisa diferente, acende aqui para mim, por favor, para a gente ilustrar aqui. E a caricatura, ela é de fato, ela é propositalmente distorcida, né? Distorcida, com traços exagerados, enfim, ela é propositalmente exagerada, distorcida. E isso impacta no que a gente está pensando aqui, em como a gente se vê. Nós sabemos, eu coloquei aqui, nós nos lembramos. O Silvio Santos é uma figura muito popular, né? Mesmo depois de falecido, é uma figura muito popular. E a gente sabe bem como é o rosto dele. Mas mesmo na primeira imagem que eu coloquei, praticamente todos aí de imediato souberam que era ele, né? Mesmo com aquelas distorções. E isso pode ensinar muito pra gente, né? Da maneira como a gente se vê, como a gente vê o outro e como a gente se vê. Vamos pensar em nós, né? Tem uma lição do curso Homem ao Máximo, que é uma caricatura de pai, né? Uma caricatura de pai. E esse título não é por acaso, porque assim como eu coloquei a figura aqui do Silvio, né, aqueles traços exagerados do lado da figura real, na lição do Homem ao Máximo a gente aprende mais ou menos isso em relação à paternidade, né? Que muitas vezes a gente olha para o nosso pai e vê de uma maneira distorcida, de uma maneira como talvez não condiz com a realidade, ou então é a nossa percepção da realidade, né? Nesse sentido. Então, distorções, essa lição lá no curso trata de distorções como a gente vê o nosso pai. Então, a visão da paternidade, ela fica afetada negativamente nesse sentido, né? Quando a gente vê as coisas distorcidas, né? Isso afeta demais a nossa vida, a questão de paternidade, né? E aí a gente traz pra gente, né? Como é que a gente se vê? Põe lá de novo para mim, Gabriel, é possível? O slide lá, o último. Isso. Como é que a gente se vê? Vamos pensar em nós. Não é o Silvio aqui agora. Agora vamos pensar na gente, né? A foto de cada um de nós aqui. Como é que a gente se vê? A gente se vê assim? Ou a gente se vê daquele jeito? Como é que a gente se vê? Quando a gente olha para si, né? Pode tirar, por favor. E aí a gente leu no texto, né? O texto diz o seguinte, lá em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou.
criou Deus, pois o homem aqui é ser humano, né? Primeira vez que ele fala é o ser humano, né? Depois ele diferencia homem e mulher. Mas primeiramente, criou Deus, pois o homem à sua imagem, criou Deus o ser humano, tá? E aí vamos pensar o seguinte, vamos trocar esse homem de ser humano pelo nosso nome. Ficaria assim, ó, criou Deus, pois o Rafael na sua imagem. Criou Deus, pois Israel na sua imagem. Criou Deus, pois o Alan na sua imagem. Criou Deus, pois a Teresa na sua imagem. Criou Deus, pois o Gabriel na sua imagem. Cada um de nós, o Senhor criou a sua imagem. Estão comigo? O Senhor nos criou a sua imagem. Ele fala isso muito claro na palavra aqui. Mas, agora vamos pensar sobre isso. Imagem de Deus no homem, né? O Senhor fez o homem à sua imagem. Então, Deus colocou a imagem dele sobre o homem. E o que quer dizer exatamente isso? Vamos puxar alguns textos para a gente pensar um pouco sobre isso. Vai lá comigo para Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 20. Texto que fala sobre os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículos 4 e 5. Vamos deixar esse pensamento suspenso aqui, né, em stand-by, de que nós fomos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus, tá? Mas a gente vai ler Êxodo 20, versículos 4 e 5. Diz assim, ó: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem águas debaixo da terra. Então veja, não farás imagem, né, de escultura. Versículo 5: não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então aqui o Senhor estava advertindo para que não fosse praticada idolatria a imagens de deuses, e muito menos a imagem dele. Está incluída aqui. Está incluída aqui. Sabe por que está incluída aqui? Quando a gente lê, a gente pensa, trazendo hoje, né, imagem de santos, imagem católica, né? Mas a imagem de Deus estava incluída aqui também, para que não fosse feita esculturas. Vai lá para Êxodo 33, um pouquinho para frente, por favor, acompanha lá. Êxodo 33, 18 ao 20. Eu amo esse texto, né? Muito lindo. Êxodo 33, 18 ao 20. Uma conversa entre Moisés e o Senhor. Então Moisés disse assim, ó, versículo 18, né? Êxodo 33, 18. Então Moisés disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou o Senhor: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então veja, o Senhor foi muito claro aqui. Moisés pediu para que ele mostrasse a sua glória, sua aparência, e o Senhor falou: não, você não pode me ver, porque nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Foi isso que o Senhor falou. E por fim, quem conseguir abrir, quem não tem problema, mas vamos lá para Colossenses. Cartas de Paulo, Colossenses. Colossenses 1, verso 15. Verso 14 e 15. Eu já vou lendo aqui enquanto os irmãos, quem quiser achar. Colossenses 1, do 14 e 15. Ele está falando a respeito da pessoa de Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus, o quê? Invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, mas se estes textos estão nos dando a entender que o Senhor ele não pode ser visto, ele não pode ser representado visualmente, estão me acompanhando nisso? O Senhor não pode ser representado visualmente, afinal de contas, não farás imagem de escultura, né, de deuses para adorá-los. Moisés pede que o Senhor mostre a sua aparência, o Senhor fala que não, ele não iria viver, ele iria morrer se o Senhor se revelasse a ele, na sua aparência. E nós lemos aqui que o Senhor Jesus é a imagem do Deus invisível. Ora, se o Senhor de fato não pode ser visto, não pode ser representado visualmente,
como então nós somos feitos à imagem de Deus? Se Deus não tem a representação visual, como nós somos feitos à imagem? Interessante, né? A gente exercitar um pouquinho nossa cabeça, né? Ora, a palavra não diz lá, criou Deus, pôs o homem à sua imagem, a imagem de Deus, o homem e mulher os criou. Mas o Senhor, ele não pode ser representado, ele não pode ser visto. O que acontece aqui? O que acontece aqui, irmãos, é que essa imagem de Deus, voltando lá para Gênesis 1:27, deixa eu abrir aqui na mão aqui. Quando diz lá, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, ou criou, ele não está falando necessariamente da aparência física do Senhor, tá? Ele está falando, na verdade, de questões morais, questões éticas, questões de habilidade intelectual. Estão me acompanhando? Porque o Senhor coloca, de alguma maneira, o Senhor coloca em nós o conceito de certo e errado. O Senhor coloca no nosso coração. Então isso aí já poderia partir para uma questão teológica, mas não vamos fazer isso agora, não é o momento. Mas seria no sentido de imagem e semelhança do Senhor em questões de moral, de ética, tá? Questões intelectuais, inclusive do conceito de autoridade. Nós entendemos que Deus é soberano, Deus está acima de todos e de tudo e sobre nós, certo? Amém? Muito bem. Então, esse é um conceito de autoridade. E aí veja quando o Senhor fala no versículo seguinte, ó, Gênesis 1:28, depois de criar o homem à sua imagem e semelhança, ó, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que o Senhor deu para o homem aqui? Autoridade. Autoridade sobre a criação, autoridade sobre os animais. É muito claro, ó, sujeitai-a na terra, né? Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Assim como o Senhor é soberano sobre nós, Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, nos dando autoridade sobre a criação dEle. E isso é um dos aspectos que nós somos a imagem de Deus, na questão de exercer a autoridade. Ele não deu autoridade sobre os animais que rastejam pelo chão, para dominarem sobre o ser humano. Ele não deu autoridade sobre os animais do campo, para dominarem sobre o ser humano. Não. Ele deu autoridade para o ser humano, porque os animais não são feitos à imagem e semelhança do Senhor. O ser humano é. Estão comigo? O Senhor o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, né? E é nesse sentido que nós somos feitos, não na aparência necessariamente, mas na moral, como eu falei, na ética, na intelectualidade, né? Nesse sentido. E aí a gente pensa o seguinte: todo mundo crê nisso? Nós somos feitos à imagem de Deus? A palavra está dizendo aqui, amém? Você crê nisso? Muito bem. Aí a gente vai voltar para o pensamento que estava lá em stand-by, da maneira que a gente se vê. Nós somos feitos à imagem de Deus. E aí a gente volta para aquilo que eu falei de caricatura, como a gente se vê, né? Tem textos que demonstram o valor que nós temos para Deus. Eu queria compartilhar rapidamente com você, não precisa abrir, tá? Mas Lucas 12:7 diz o seguinte, ó: até os cabelos da cabeça de vocês estão contados, todos. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Salmo 139, 13 e 14, um texto muito belo também. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Salmo 139. O Senhor nos fez de forma muito especial, de forma assombrosa, como dizem algumas versões, né? E João 6,37, Jesus falando assim, que todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, lançarei fora. Jamais. Então esses textos demonstram o valor que nós temos para Deus. Nós que somos criação dele, somos a imagem do Senhor. O Senhor nos valoriza, o Senhor nos ama. Você crê nisso?
Amém, graças a Deus. Só que diante destes atestados, esses textos que eu mencionei aqui, são atestados de que nós somos de fato amados e valorizados por Deus, não são? Amém, graças a Deus. Mas por que diante então destes textos, muitas vezes nós nos enxergamos como caricaturas de Deus e não como a imagem dele de fato? Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos, e afinal de contas o tema que eu quis trazer aqui é como você se vê, como cada um de nós se enxerga. Ora, nós fomos criados à imagem de Deus. A imagem nós criamos, nós acabamos de falar que cremos nisso, né? Amém, graças a Deus. Mas por que tantas vezes nós nos enxergamos não como a imagem de Deus, como criação do Senhor, mas como caricaturas distorcidas? Não como a imagem e semelhança do Senhor. É claro, nós podemos elencar algumas questões aqui de engano, de pecado, né? Sofismas, né? Aquilo que a verdade que o diabo pega e torna em mentira para nos enganar. Afinal de contas ele é isso, ele é enganador, ele é acusador, né? Mas eu queria que você pensasse, se tentasse o seguinte, ó. A gente sempre se lembra de não pensar mais da gente do que deve, né? Assim, eu creio que a tendência natural, assim eu espero, né, de mim e de cada um de nós, seja a gente não pensar mais, né? Não posso pensar mais do que eu realmente sou, né? Não posso ficar me achando, né, me alugando, né? Mas às vezes a gente faz o contrário. Às vezes a gente pensa menos da gente do que a gente realmente é. Pensar mais do que a gente é, de fato, é ruim, não é bom, né? Mas pensar menos do que a gente é também não é bom. Estão entendendo o que eu estou falando? Estão me acompanhando? E quando a gente pensa nisso, a gente fala o seguinte, a gente lembra do texto de Romanos 12:3, né? Paulo fala o seguinte: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então a gente, né, e é importante se lembrar disso, mas a gente lembra aqui das palavras, né? Ninguém pense mais do que deve ser, ninguém tem um conceito mais elevado de si mesmo do que deve. Tudo bem, está certo. E aí ele fala que seja equilibrado, nem mais nem menos. Mas muitas vezes a gente não cuida com o pensar mais e pende para o outro extremo, de pensar menos. Pensar menos. Ora, se nós somos a imagem de Deus, se Deus nos criou desta maneira, a sua imagem, por que nós deveríamos pensar de nós menos do que isso? Isso envolve diretamente linkado com a questão de identidade. Nós sabemos quem nós somos em Cristo. Porque a gente se colocar lá em cima, eu sou tal, vou falar de uma maneira bem clara, tá? Pra gente, todo mundo entender. Eu sou tal, eu sou o bambambam, tal, não sei o quê. Não dá. Mas a gente se colocar do outro lado, coitadinho de mim, eu sou um pobrezinho, tal. Também não, irmão. Também não. Nós somos a imagem de Deus, a gente não é coitadinho, não. A gente é a criação do Senhor. E professar essa verdade não é a gente se achar ou se alugar de alguma maneira ou se engrandecer, não. É reconhecer a grandeza e a maravilha da criação do Senhor. Porque Ele escolheu o ser humano para colocar a imagem dele. Não escolheu os animais, não escolheu o leão, não escolheu a vaca, não escolheu a cobra. Não, escolheu o ser humano. O ser humano. Esses tempos eu tive uma conversa com uma pessoa que tinha uma situação de apontar alguma coisa, um defeito próprio. Sei lá, eu sou tal, tem esse defeito, tem esse problema, eu sou assim, tal, esse defeito. Aí eu falei, quando você faz isso, você está falando mal da criação do Senhor. Quando você fala de si mesmo, tal coisa, assim, você está
falando mal do que o Senhor fez. Falando mal de si mesmo, né? Não é nem do outro, mas é de si mesmo. Mas tá. O que Deus fez é ruim? Não, cada episódio da criação ele fala que Deus viu que era bom. Que Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom o que Ele criou. E aí quando nós falamos, só apontamos os nossos defeitos apenas, nós precisamos olhar para nós e saber, de fato, cuidar e melhorar assim. Mas quando nós apontamos só os nossos defeitos, só nos colocamos para baixo daquilo que Deus fez, a gente está menosprezando a criação do Senhor. Está falando mal do que o Senhor criou. O Senhor criou, como se disséssemos, o Senhor criou errado. Não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. Eu estava lendo um texto a respeito desse tema ontem, de autoaceitação, né? Até peguei um trechinho dele aqui, que fala o seguinte, ó, que muitas vezes a gente está imerso nessa questão de inferioridade. Mas a gente precisa vencer isso. Essa inferioridade a gente só vai conseguir com a ajuda de Deus. A gente só vai conseguir vencer isso em Jesus. A gente precisa reconhecer e valorizar nossas próprias qualidades. Isso não é se alugar, isso não é se engrandecer. Isso é reconhecer que o que Deus fez é bom. E quando Ele nos fez, Ele viu que era muito bom. Nesse sentido. A gente precisa reconhecer, valorizar as nossas habilidades, nossas qualidades, em vez de ficar se comparando. Ah, mas o fulano toca melhor que eu. Ah, mas o fulano prega melhor que eu. Ah, mas o fulano dirige melhor que eu. Ah, mas o fulano trabalha melhor que eu. Não. Se a gente viver assim, a gente vai perder o propósito assim, que Deus nos criou. Deus não nos criou para a gente se comparar. Deus nos criou para a gente glorificar Ele. Eu não li aqui no começo? Todo ser que respira o quê? Louve ao Senhor. Não é todo ser que respira se compare uns com os outros. Todo ser que respira louve ao Senhor. Todo ser que foi criado louve ao Senhor. Isso inclui a mim e a você. E questão também de a gente se aproximar de pessoas que, isso é muito importante, pessoas que valorizam a gente, que incentivam a gente, leva a gente a se sentir mais confiante. Esse texto que eu li dizia nesse sentido assim. E aí a gente consegue, fica mais fácil superar os desafios. Mas eu queria encerrar, irmãos, já foi dito esse texto aqui, mas nós vimos que o Senhor, Ele nos fez a sua imagem. E nós lemos textos que mostram o quanto o Senhor nos valoriza. E assim, eu acho que uma das provas supremas de amor e valorização do ser humano por Deus, por parte de Deus, é o versículo que o Felipe falou aqui agora há pouco. João 3,16. Nem precisava ler, mas eu vou acompanhar aqui. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos criou a sua imagem, colocou a moralidade, a ética, como eu falei, a autoridade sobre nós. E no fim de tudo, que foi o começo, enfim, mas o começo, né, na verdade, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso. Nós, seres humanos falhos que somos, a gente entregaria aquilo que a gente, o bem, vamos pensar no bem, né, que a gente tem de mais precioso em favor de algo que a gente não se importa? Não, só se a gente estivesse fora do juízo perfeito. Quanto mais o Senhor, que fez tudo perfeito, Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso por nós. Por quê? Porque Deus amou a mim e a você. Então, às vezes, a gente precisa olhar para si não como uma caricatura. Às vezes a gente olha e vê tudo distorcido, tudo em desordem, tudo desproporcional.
Ah, mas eu sou tão errado, eu sou tão isso, eu sou tão aquilo outro. Tudo bem, nós precisamos reconhecer nossas limitações, nossos pecados. Mas a gente precisa entender quem a gente é em Deus, em Jesus. E aí a gente vai conseguir, não está aqui, mas só coloquei agora há pouco a imagem lá, né? Aí a gente vai conseguir olhar para si e ver quem realmente nós somos. Nós não somos aquela caricatura com os traços todos distorcidos, tudo torto, tudo desproporcional. Mas nós somos criação do Senhor, a imagem dele, porque ele fez tudo perfeito. Amém? Você crê nisso? Amém. Então eu quero orar com você mais uma vez em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, porque ela hoje ela nos relembra, Senhor Deus, a respeito da criação do Senhor, quando nos fez, e o Senhor nos fez a sua imagem, Senhor. O Senhor nos abençoou a sermos criados à imagem do Senhor. O Senhor nos escolheu para isso, Pai. O Senhor não escolheu outros elementos da sua criação para ser a imagem do Senhor, mas o Senhor escolheu o ser humano, cada um de nós, a mim e aos meus irmãos. E nós te agradecemos por isso, Pai. Que reconhecer essa verdade, Pai, não seja um motivo não seja um problema para cada um de nós aqui, Senhor. Não seja um motivo de engano, Pai, no sentido de pensar que a gente está se colocando acima. Não, Senhor, mas que a gente possa entender que nós somos um Senhor, Pai. Entender que nós somos, apesar de pecadores, nós somos redimidos, nós somos transformados, ó Pai. Somos lavados e cobertos pelo sangue de Jesus e somos a imagem e semelhança do Senhor. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nos ajuda a nos lembrarmos disso quando nós olharmos para a nossa vida, olharmos para o nosso interior. Muda a nossa visão, Senhor, de forma que quando nós olharmos para nós mesmos, para o nosso coração, nós não vejamos uma caricatura, Senhor, mas nós possamos ver a criação do Senhor, a imagem e semelhança do Senhor, ó Pai, no sentido de glorificarmos ao Senhor por quem nós somos, porque o Senhor foi quem nos criou, o Senhor foi quem nos fez, e tudo que o Senhor faz é maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Nos ajuda a compreender o nosso propósito, a compreender cada dia mais quem nós somos em Jesus, ó Pai, para que o inimigo não venha distorcer a nossa visão, Senhor, mas para que nós tenhamos clareza em olhar e ver que o Senhor nos fez, que o Senhor estabeleceu um propósito para cada um de nós. Nós agradecemos ao Senhor e te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.